aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, mais sobre a lógica do preço, mais sobre o entendimento de como nós temos que nos comportar diante dos gráficos, fazendo uma leitura do gráfico, sendo ela uma leitura, uma interpretação daquilo que o gráfico nos mostra e nos demonstra dentro de uma movimentação lógica com a razão. Então estou vendo o gráfico fazer esse movimento aqui, ó. Aqui é uma região de correção, é uma região de correção, ó. Ele está vindo buscar exatamente aquela região, ótimo. Já entrei aqui, olha a esticada que ele deu, olha até onde ele veio aqui. Deixa eu até voltar aqui onde eu fiz a minha entrada, deixar exatamente nesse fundo aqui. Não sei se você consegue enxergar isso. Se você consegue enxergar, ele tem um fundo aqui, tá vendo? Essa região aqui. Ele veio aqui, tocou, voltou, veio aqui nessa região, voltou, veio aqui nessa região, voltou. Aí ele deixou um fundo aqui, um fundo muito bom, junto a esse topo. E aí eu tive que ir lá no passado, ó, outro fundão aqui, para entender o porquê dessa minha entrada. Conseguiu compreender aonde eu fui buscar meu suporte? Vamos deixar ele finalizar aqui e a gente eu vou explicar para vocês o porquê dessa entrada, tá bom? Muitas pessoas me perguntam sobre marcações, essas coisas todas. Tá lá, ó, perfeito, né? Quando eu chego no gráfico aqui, ó, eu estou no gráfico, o preço está caindo, o preço está descendo, o preço está em uma desvalorização do euro-USD. Quando eu chego aqui e olho para trás, o que eu vejo aqui para trás? Nada, eu não tenho informação gráfica. Então eu vou mais atrás. Quando eu chego nessa região, eu vejo uma informação aqui, ó, eu vejo este fundo. Então eu posso fazer uma marcação me baseando nesta região aqui? Posso. Tanto é, ó, que esse fundo é 50% desse canal. Compreendeu? Por isso que eu falo tanto sobre a leitura de canais, como operar canais. Aprenda a interpretar os canais. Aprenda como saber ler os canais. Aprenda como interpretar os canais. Eu falo muito sobre isso. Preste atenção nas minhas palavras. Esses dias um rapaz escreveu aqui no YouTube que eu falo muito. Aí eu falei para ele, rapaz, o ouro está no que eu falo. Se você prestar atenção no que eu falo, sua vida vai ser melhor. Eu vou falar o que pro rapaz, né? Eu tô ajudando e ainda ele reclama, mas tudo bem. E aí, quando eu me baseio neste fundo, eu vou lá atrás, ó, outro fundo aqui, outra região. Então eu tenho essa região de fundo, e eu vejo o preço sem força ali naquele momento, porque ele já fez uma exaustão de movimento numa absorção gráfica em relação a esse plano de volume. Então eu consigo compreender aqui, sabendo ler o gráfico, porque muitas pessoas falam assim, como é que eu sei se esse suporte, essa resistência é boa? Como é que eu sei se esse suporte é bom, é forte? Tem gente que me pergunta, né? Como é que eu sei? Por que eu tenho que marcar esse suporte? Ou por que eu tenho que marcar essa resistência? Essa resistência é boa? Então, saiba ler o gráfico. Aprenda como saber ler o gráfico para marcar o melhor suporte e resistência. O melhor suporte e resistência não é aquele simplesmente porque você vê isolado dessa forma. O melhor suporte e resistência não é aquele que você vê lá no passado, lá atrás. O melhor suporte ou a melhor resistência é aquela que faz as marcações ou que as marcações vêm de encontro à lógica e à razão daquilo que o gráfico me mostra dentro de um contexto. Então não adianta eu abrir o gráfico aqui, ó, por exemplo, estou em euro-USD, vou lá em euro-JPY. Eu olho isso aqui e falo assim, ó, esse aqui é a melhor resistência. Então eu chego aqui e falo assim, ó, vou marcar minha resistência aqui. Isso aqui é a minha melhor resistência. Aí eu chego aqui, esse aqui é o meu melhor suporte. Vou marcar aqui no pavio. Cadu, pavio ou corpo? Tanto faz. Por quê? Porque tudo vai depender
de como o gráfico está caminhando. Olha isso, olha esse gráfico. Olha esse gráfico cheio de pavio, cheio de movimentação. O que eu entendo com isso? Eu já entendo que o gráfico veio aqui, nessa região, fez esse teste aqui nessa resistência, que se tornou suporte, e o preço começou a subir. O preço está subindo, o preço está indo buscar. Está indo buscar o quê? O preço pode estar indo buscar esse preço aqui, essa taxa, né? O preço pode estar indo buscar essa taxa aqui. O preço pode estar indo buscar essa taxa aqui. Então o preço está indo em várias regiões. Eu posso fazer uma movimentação lógica e traçar essa tendência aqui. Eu vou até subir e vou explicar para vocês o porquê eu estou entrando. Eu tracei aqui uma tendência, uma expansão de movimento, que foi o que essa tendência aqui fez, de alta. Ela pode chegar aqui, e fazer a mesma expansão de movimentação. Olha que bonito o gráfico trabalhando, para ir buscar aqui, aqui em cima, esse outro movimento. Essa mesma tendência que veio aqui de baixo, ela pode fazer o quê? Ela pode buscar lá em cima. Cadu, mas o preço está fazendo um reteste, vou entrar pesado. Por quê? Porque eu já sei o que a tendência está fazendo. Eu sei onde a tendência está indo. Eu sei o que ela está buscando. Eu acabei de mostrar aqui para você. Eu vim aqui, olha o que eu estou fazendo. Vou marcar de novo para você entender. Aqui é o máximo da tendência. A tendência fez uma movimentação lógica dentro de tudo aquilo que eu ensino na análise gráfica. Ela fez uma movimentação de novo e eu sei onde ela pode buscar, a máxima que ela pode buscar. Olha aqui a região. Olha lá a região. Conseguiu compreender? Conseguiu entender o gráfico? É uma entrada linda ou não é? É uma entrada perfeita ou não é? Com poucas marcações eu consigo entender o gráfico. Cadu, como é que então você vai entender que o gráfico chegou nesse suporte e esse suporte foi a melhor região para que ele fosse suportado? Como que eu entendo que ali eu marquei aquele suporte e aquele suporte foi o melhor suporte? Eu não entendo. O gráfico que tem que fazer isso por mim. Depois que o gráfico marcou esse como o melhor suporte e me mostrou o movimento, eu só tenho que fazer o que o gráfico está fazendo. É isso que muitos de vocês não entendem. Eu vou tirar todas essas marcações aqui. O gráfico não sou eu que venho aqui e falo assim, esse aqui é o melhor suporte. Mesmo porque, se você olhar aqui, dá uma olhada nessa região para segurar o preço. Seria uma melhor região para segurar o preço? Não, a melhor região seria essa. Então por que essa região segurou o preço? Porque o preço ele é suportado em uma região de suporte ou ele é resistido em uma região de resistência por causa da movimentação do contexto do gráfico e não simplesmente porque ali teve um conflito no passado. É isso que as pessoas não entendem. A pessoa toma loss atrás de loss, erra atrás de erro, tinta atrás de tinta, porque não tem a capacidade de colocar o bumbum na cadeira, estudar os gráficos e compreender que se fosse simplesmente eu chegar aqui, traçar uma linha de resistência e o preço tocar aqui e eu vender, seria a melhor coisa da face da Terra. Mas não é assim. Por quê? Porque o preço ele se movimenta, o preço é negociado, o preço se faz presente, o gráfico é vivo. Olha lá, ele foi buscar lá em cima, quase exatamente a expansão que eu fiz aqui. E qual expansão é essa? Expansão de canal, gente. Quantas vezes eu já falei aqui para vocês no YouTube, lá no treinamento eu falo muito sobre isso, fez uma expansão de canal. O que seria também isso aqui? Olha aqui o desenho tático, vamos assim dizer, né? O pessoal não gosta de... o jogador apoiou pela direita, fez linha de 5 na zaga. Quem é homem e acompanha esse futebol sabe o que eu estou falando. Olha só o desenho tático, vamos assim dizer, do gráfico. Se eu fosse fazer algumas marcações para esperar o movimento para fazer o que ele tem que entender, aqui eu já entendo que o suporte suportou, aqui eu entendo que o suporte suportou, aqui eu entendo que a resistência rompeu e eu já entendo que ele pode vir aqui buscar o preço.
nessa região mais próxima. Então, uma coisa está ligada à outra, mas não é porque aqui no passado tem esse topo, não é porque tem esse topo, não é porque tem esse topo, não é porque tem esse topo, que toda a região ele vai ter que tocar e corrigir. Não. As correções do preço, as continuidades do movimento, eles estão interligados entre a lógica e a razão da movimentação. Então, quando você entende como saber ler o gráfico para marcar o melhor suporte e resistência, ou como interpretar o gráfico para marcar o melhor suporte e resistência, ou como você entende como interpretar os canais, quando você entende como saber ler os canais para marcar o melhor suporte e resistência, as coisas começam a mudar. Você é capaz de ter uma consciência, uma convicção, uma nitidez, uma clareza gráfica, onde você pode operar o suporte e resistência, sabendo que esse suporte e resistência ele é dinâmico. Então toda hora ele é rompido, toda hora ele é corrigido. Você começa a ver o suporte e resistência descomplicado. Por quê? Você consegue descomplicar a movimentação do gráfico em relação a esses canais, em relação a essas movimentações. E aí você começa a compreender o gráfico. Como eu fiz essa entrada aqui em euro, USD, nessa correção, olhando lá no fundo, lá no passado, porque eu não tinha informação aqui. Depois eu venho o euro JPY e nem preciso ir lá no passado. Por quê? Porque eu já tinha a minha informação aqui. Olha que interessante, são duas análises totalmente distintas. Por isso que eu falo para vocês que quando a gente tem conhecimento técnico e a gente conhece as técnicas, a gente consegue entender várias formas de aplicar. Aí eu consigo saber ler o gráfico, eu consigo compreender o gráfico e nessa compreensão eu sei, por exemplo, como marcar o meu suporte e resistência. Porque eu fiz uma enquete, gente, lá no canal do Telegram, inclusive o canal do Telegram, quem não está no canal do Telegram, esse é o meu canal do Telegram. Treinamento Hunter é o meu canal do Telegram. Qualquer outro que tenha meu nome ou minha imagem é falso. Eu fiz uma enquete aqui dentro. Inclusive aqui tem um e-book para você fazer o download, tá? O link, o e-book aqui sobre 16 padrões de candle. Eu deixo para todo mundo aí de presente. Você pode entrar lá e fazer o download. Eu fiz uma enquete aqui e fiz uma enquete no YouTube. Aqui na comunidade, na aba comunidade. Essas semanas atrás, né? Então eu deixo rodando lá. E a maioria queria saber sobre as marcações de suporte e resistência. Só que quem já está num treinamento avançado, por exemplo, treinamento mais profundo, ele entende que o suporte e resistência é uma mera marcação de entendimento que naquela região algo o gráfico pode fazer. A marcação de um suporte e resistência não é uma questão absoluta no gráfico. É uma marcação onde algo pode acontecer. Não é uma questão absoluta. Eu poderia chegar aqui, ó, o preço está chegando naquela região. Eu poderia marcar aqui e falar assim, não, ó, ele está chegando aqui num suporte que foi rompido aquela hora, então ele vai chegar aqui e vai corrigir, então eu vou entrar. Se fosse assim, se a gente tivesse essa lógica gráfica tão perfeita, seria maravilhoso. Eu sempre falo para vocês que suporte e resistência foram feitos para ser rompidos. Então, como eu faço uma marcação? Como eu sei? Como saber ler o gráfico para fazer uma marcação de suporte e resistência? Então, eu posso vir aqui, ó, no AudiCAD. Gente, se escutar a porta batendo, essas coisas, tá um vento aqui, frente fria novamente chegando aqui, muito frio e muito vento. Quando eu chego aqui nessa região, por exemplo, ó, eu olho aqui, eu não vejo nada. Eu vou lá no passado, não vejo nada. Nada. Agora começa a clarear alguma coisa aqui, eu começo a ver o que? Essa região, essa movimentação do gráfico. Mas mesmo assim não tão claro. Eu poderia fazer uma marcação aqui nessa região, onde o preço poderia suportar nessa região, mas logo abaixo tem essa outra região, ó, onde o preço foi. Depois aqui tem essa outra região. Então, não é porque eu marquei aqui que esse é o melhor suporte e resistência para marcar. Não, eu tenho que entender a movimentação do gráfico na região. Entendi o que o gráfico está fazendo na região? Entendi o que ele quer fazer? Aí as coisas começam a mudar.
Olha só se eu entrasse nesse suporte, porque o suporte é lá do passado, o suporte é de anos-luz lá do passado, então ele vai tocar aqui, vai corrigir. Se fosse assim seria maravilhoso, mas não é. Eu tenho que fazer uma leitura daquilo que o gráfico está compreendendo. Você entendeu? Então olha só, marquei meu suporte, mas o gráfico não está corrigindo no suporte. Por quê? Porque tem uma lógica e uma razão de movimento para isso. Vamos para um outro gráfico. Eu quero ver alguma coisa próxima ao preço. Ó, não tem nada próximo ao preço de novo. Outro gráfico que não tem nada próximo ao preço. Muito longe. E como é que eu faço um parâmetro de movimentação quando o gráfico está dessa forma? Eu já vejo como o gráfico está trabalhando, eu já vejo a razão, já entendo o porquê. Vamos sair do GBP USD. Você percebeu que os gráficos já começaram movimentos diferentes do que eles estavam fazendo. Olha aqui agora, esse gráfico chegou nessa região. O gráfico chega numa região, faz tendência de alta, chega aqui, fazendo uma tendência de baixa. Ele já faz aqui uma expansão de movimento de baixa. Ele faz essa expansão de movimentação de baixa. Ele faz uma correção, vem novamente no movimento de expansão de baixa. Olha eu marcando os canais para você entender. E ele começa a fazer o quê? Ele chega com o pavio aqui nessa região. Porém, mesmo ele chegando com o pavio nessa região, será que ele tem força para fazer uma correção mais profunda nessa região? É um pouco difícil, né? Está um pouco difícil. Ele não está conseguindo demonstrar essa força. Então o que eu faço? Eu não posso fazer uma entrada achando, ele chegou aqui, ó, só porque ele deixou esse pavio aqui nessa região, ele vai suportar aqui. Esse é o melhor suporte. Não, eu não tenho como falar para você que esse é o melhor suporte. Tanto é, ó, que está indo buscar abaixo. Ele está vindo buscar aqui, ó, abaixo na região. Está vindo em outro local. Está vindo novamente. Agora, quando eu vejo isso, ó, eu já começo a ter mais uma lógica. Eu já começo a entender que o gráfico está onde? No 50% de uma movimentação de 100. Agora começou a clarear. Opa, Cadu, então quer dizer que essa marcação aqui, ó, esse suporte é melhor que esse suporte dentro da movimentação que o gráfico está fazendo? Sim. Então por isso que a gente tem que saber ler o gráfico. Quando a gente sabe ler o gráfico, a gente consegue compreender qual é o desejo do gráfico. Se a gente consegue entender qual é o desejo do gráfico, a gente vai lá e faz aquilo que o gráfico quer fazer. Compreendeu? Então aqui eu consigo ver então, ó, um canal fazendo sua expansão. Por isso que é importante como saber ler o gráfico para marcar o melhor suporte e resistência. Como saber ler os canais. Ó. Vejo um canal, vejo o gráfico trabalhando, só que eu preciso agora compreender como vai ser a sua movimentação. Eu preciso que haja um desfecho do entendimento do gráfico, juntamente às regiões que o preço está, com a tendência e a lógica de um padrão de entrada na região. Quando tudo isso se alia à movimentação, eu posso pensar então em fazer uma negociação, em fazer uma operação, mas isso tem que ter lógica, tem que ter razão. Se não tiver, eu não tenho como fazer a entrada. Ó, vou colocar em risco aqui minha entrada. Já coloquei, entrei um pouco tarde, né? Eu peguei ele aqui, ó. Peguei justamente ele aqui, mas aqui é a região que eu quero. Ele pode não segurar aqui e vir mais abaixo aqui? Pode. Só que é o seguinte, eu esperei o gráfico se movimentar, eu vi várias situações que ele poderia fazer, e aí eu fiz a minha entrada. Eu fiz a minha análise. Se der uma volatilidade, se entrar uma pressão contrária, se entrar uma movimentação que faz com que eu venha a perder a minha negociação, eu tenho que ficar tranquilo, entender o loss e corrigir o loss. Ó, ele está vindo um pouco mais abaixo, ó, um pouco mais abaixo. Você viu, a marcação está aqui. O que eu fiz de errado aqui? Talvez para não aguardar o preço exatamente onde ele queria vir, que é esse fundo. Vamos ver se vai dar um loss ou não. Ó, loss, agora eu pego ele com juros e correções monetárias. Ó,
tomei o loss aqui, nessa melhor marcação. Mas eu sei que o preço está trabalhando dentro do canal aqui, ó. Tem um outro micro canal aqui. Então, gente, vocês viram que eu fiz a minha marcação, esperei. O que o preço fez? Ele foi lá e rompeu. Só que eu sei o que o gráfico está fazendo, eu estou entendendo o movimento. Olha aqui, ele tem aquela lógica ali de movimentação, mas essa aqui, ó, ele veio exatamente no meio daquele micro canal. Tomei um loss, olha o loss aqui, ó. Tomei o loss por um pip, né? Sei lá, 2 pips, tomei o loss. Entendi o que o gráfico está fazendo. Eu entendo que aquele suporte ali pode suportar o preço. E logo em seguida, então, eu fiz o quê? A minha entrada com juros e correções monetárias. Então, como saber ler o gráfico para marcar o melhor suporte e resistência? Tá lá, ó. Agora sim. Olha que interessante. Eu tenho aqui um mini canal. Olha como é que é a análise gráfica dentro de um grande canal. Eu fiz as minhas marcações, eu esperei o preço chegar aqui nessa primeira marcação. Cadu, eu fiz de tudo aqui, aguardei. A hora que eu entrei, o preço ainda foi buscar mais um pip abaixo, ou seja, ele veio buscar essa outra marcação dentro daquele canal, ou poderia vir buscar essa máxima dentro desse micro canal. Quando ele veio aqui, já veio buscar o meio do canal, eu entrei novamente com ele, porque o gráfico me mostra que ele está numa região onde o suporte é um bom suporte, mas tudo isso tem que ser dentro da movimentação. Aí eu fui lá e fiz a minha entrada. Compreendeu? Recuperei o loss que eu tomei aqui, tá vendo? Ó? Olha só como que foi o meu loss, tá vendo? Que eu falo para você que foi por um pip, ó. Eu entrei no 16,23,42 e ele fechou no 16,23,40 por 2 pips. 2 pips. Então não é a minha análise que foi errada. Na hora da execução, tanto é que depois ele fez a correção. Eu entrei um time antes da movimentação. E isso tem a ver com suporte e resistência. Por quê? Porque um gráfico, sempre eu falo para vocês, ó, gráfico com pavio, olha isso aqui. São regiões que ficam um pouco obsoletas exatamente o momento da entrada de suporte e resistência. Então não adianta eu chegar aqui e fazer uma marcação aqui perfeita que ele vai ter que chegar e respeitar. Não, eu tenho que acompanhar a movimentação do gráfico. Então dentro de um gráfico como esse, onde tem regiões com pavio e tal, isso pode acontecer, como aconteceu. Mas eu entendendo a movimentação, eu fui lá, corrigi com juros e correções monetárias. Seria um 2 a 1 aqui, se eu tivesse só feito isso. Mas eu fiz aquela outra entrada perfeita com mais 3 taxas, seria 5 a 1, mais essa outra entrada seria 6 a 1. Altamente lucrativo. E o que eu estou trazendo aqui para vocês? Mostrando entradas para vocês, mostrando para você que para você entender como marcar o melhor suporte e resistência, você precisa saber ler o gráfico, você precisa interpretar o gráfico, você precisa saber ler canais, você precisa saber como interpretar os canais. Porque o suporte e resistência ele é dinâmico, o suporte e resistência ele é descomplicado, só que você tem que descomplicar o gráfico através do contexto do gráfico, através da leitura do gráfico. Aí sim você vai entender como marcar o melhor suporte e resistência. Gente, se estiver escutando barulho de porta batendo, aqui em casa é tudo travado, mas está um vento lá fora. Aqui no computador está escrito assim embaixo, onda fria, ventos costeiros. Então quando vem esse vento costeiro, o vento sul, né? Quem é da região aqui sabe o que eu estou dizendo. Então tá terrível o vento, tá? Me desculpa aí se fizer muito barulho de vento, porta batendo. É normal por aqui na região. Então você entendeu como é que eu faço essa marcação? Não adianta eu chegar lá e traçar uma linha. Por isso que traçar uma linha não funciona. Por isso que traçar uma linha e tocar lá e entrou não é saudável no gráfico. Lá no treinamento eu explico passo a passo todo esse rastreio. Aqui eu estou dando uma dica para você como funciona. Aquelas pessoas que já estão aplicando, como os alunos,
eu gosto de trazer os alunos aqui para vocês entenderem que isso é possível, só que exige um processo e aplicação diária de estudos. Como, por exemplo, ó, olha quem me mandou um resultado aqui, a nossa aluna Lidiane. Deixa carregar aqui, dá uma olhada aqui, ó, que coisa linda. Ó. Bom dia, professor. Quase 2 semanas positivos, fim de mês, e nós estamos como? 5-0. Ó, final de mês, quem não sabe nada do mercado, é um dos mares mais agitados, é a última semana do mês. Última semana do mês, comecinho do mês. E olha o que aconteceu. 5-0, apenas treinamento para aperfeiçoar as técnicas com visão Hunter. Gratidão, Cadu. Ou seja, a Lidiane trabalhou com mão baixa para aperfeiçoar as técnicas, ó, e foi lá, ó, e você já pediu um saque de $33 por bolso, ó. A primeira solicitação de saque. A Lidiane, ela está fazendo um processo perfeito. Ela entrou em treinamento, ela começou a estudar a fundo, ela começou a treinar a fundo, fazendo observações, e agora ela foi para o campo de batalha. E o que aconteceu com ela? Lá, ó, 5-0. Aí você me diz que estudar não vale a pena? Tem gente que diz que estudar não vale a pena, que não é necessário estudar? Meu Deus, né? Sem estudo a gente não chega a lugar nenhum. Sem conhecimento técnico a gente não chega a lugar nenhum. Dá uma olhada, ó. Olha esse aluno, ó. Bom dia, professor, tudo bem? Eu já bati meta na IQ. Aí fui para outra corretora para dar mais uma analisada e tá lá. Mais 3-1, graças ao Senhor pelos ensinamentos. Por que eu trago isso aqui? Porque tem muita gente que me pergunta assim, Cadu, eu opero na corretora tal. Vou dar um nome aqui, tá? Eu opero na corretora Cotex. Serve para... Você opera aí na IQ Option. Serve para Cotex? Gente, aqui eu não falo de corretora. Eu não estou nem para corretora. Eu falo sobre os gráficos. A análise gráfica funciona em qualquer corretora. A corretora é só o seu link de acesso aos gráficos, mas os gráficos é a mesma coisa. Se eu falar para você o que eu já vi de corretora pelo mundo afora, e corretora australiana, japonesa, europeia, americana, que não estão aqui no Brasil, e é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, eu trago o testemunho dos alunos para responder você. Você mesmo que está aí vendo os testemunhos, quando você me pergunta, a análise gráfica que você faz funciona na corretora tal? Não existe esse negócio de corretora tal. Olha, isso aqui é uma outra corretora, ó, tá? Só para você ter uma ideia. Esses resultados são em outras corretoras. Eu não sei se aqui é na Binomo, tá? É uma outra corretora, mas já é uma corretora diferente. Dá uma olhada, ó. Altamente lucrativo. Obrigado, mestre Cadu, pelos seus ensinamentos. Esse aqui é o Renato, de São Mateus, no Espírito Santo. Você entendeu? Mais uma corretora diferente, mais alguém fazendo análise gráfica, entendendo como saber ler o gráfico, como fazer uma marcação de suporte e resistência correta. Isso aqui, ó, é a Sabrina. A Sabrina entrou esses dias no treinamento, tá? Aluna nova, novíssima. Sabrina, tanto é que eu acho que poucos testemunhos que eu subi aqui, eu falei o nome dela ou talvez nem falei, talvez seja a primeira vez. Dá uma olhada, Sabrina, ó. Boa tarde, professor. Tá aí, ó, o resultado de hoje, 7-1. Aluna nova, 7-1. E foi 7-1 por quê? Porque ela só parou a hora que ela tomou um loss. Tem muita gente que me pergunta assim, eu queria ser como um aluno que faz 7-1. O que acontece? Eu falo muito sobre o gerenciamento 2-1, para te controlar na hora que você toma um loss. Mas se você fez a primeira positiva, fez a segunda positiva, fez a terceira positiva, fez a quarta positiva, você pode continuar até tomar um loss, é óbvio. E é o que a Sabrina fez. Isso mostra inteligência, claro, né? O gerenciamento 2-1 é para te resguardar de um dia mal, né? De um dia que você não está com a cabeça boa para fazer leitura, porque a técnica é a mesma, o conhecimento é o mesmo, o gráfico está lá. Se você não está conseguindo fazer a leitura, você tem que fechar o computador e sair de frente do computador. Mas enquanto você está fazendo, está dando bom, está ganhando, faça, pense. A cabeça é feita para pensar, o cérebro é feito para pensar. Faça como a Sabrina. Ó. Fez 6 positivos, 7, tomou um loss, pronto, fecha o computador e vai embora, 7-1. Tem lucratividade melhor que isso? Não, né? Poxa, é só pensar um pouco, só raciocinar um pouco em relação a isso. Olha que coisa linda também essa sequência, ó. Olha esses resultados, análise gráfica salva. Quem que é a pessoa aqui? A dona
Maria Gisele, ou Dona Gisele, como assim queira, né? É complicado quando a pessoa tem nomes duplo, né? Maria Gisele. A gente não sabe se chama de Maria, se chama de Gisele. Se ela estiver aí no chat, ela pode falar para nós se a gente chama ela de Maria Gisele, ou de Maria, ou só de Gisele. Olha que entrada linda que ela fez, né? Seguiu toda a marcação do gráfico, ó. Olha só que linda a entrada dela. Perfeita. Eu estou num estágio de vivência na frente dos gráficos que eu olho assim a imagem e eu já vejo, eu começo a visualizar o aluno fazendo o rastreio da movimentação, esperando o momento exato de fazer a entrada. E aqui ela manda, né? Olha esses resultados, professor, dá uma olhada, ó. Vamos contar o resultado da Gisele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entradas e 1 loss. Nessa imagem. 12 entradas e 1 loss. É possível fazer isso? É óbvio que é possível. Tá aí a prova, ó. Maria Gisele mostrando, mandando ver. Vocês perceberam que as mulheres mandam bem, né, nos gráficos. Sabe por quê? Porque elas são mais pacientes, elas são mais cuidadosas, elas gostam de correr menos riscos. Sabia disso? É uma questão da personalidade da mulher. Então, quando a mulher ela consegue concentrar e ter disciplina e ter conhecimento técnico nessa área, ela manda muito bem. Acabei de mostrar a Sabrina, estou mostrando a Maria Gisele aqui, vocês estão vendo como é possível. Não sou eu que estou falando, são as próprias alunas, os próprios alunos. Estou mostrando testemunhos para vocês entenderem. Esse aqui é o Wanderson. O Wanderson, já falei sobre ele trabalha em períodos de turno, né? Então ele tem dia que ele opera de manhã, tem dia que ele opera à noite e tal, e ele estava um pouco sem resultados, e um dia ele quis fazer uma aula de ajuste comigo. Falou sobre o que ele tinha dificuldade, consertamos, e depois disso para frente é só lucro. Ah, e que horas que o Wanderson opera? A hora que ele tem tempo. Qual é o melhor horário para operar? A hora que você tem tempo. O que você precisa saber é ter conhecimento do que fazer a hora que você abre o seu computador. Saber entender as paridades de moedas, saber quais são as bolsas de valores naquela região que estão acontecendo, o porquê de uma volatilidade ou não, como o gráfico vai se comportar, entender o contexto gráfico, fazer a leitura do gráfico para entender como operar o suporte, resistência ou a tendência. Esses dias uma pessoa mandou lá no YouTube para mim falando assim: Cadu, que horas que abre a bolsa? Eu perguntei, aí eu respondi: mas qual bolsa você está falando? Nós estamos trabalhando com binários e forex, que as bolsas são mundiais, elas funcionam 24 horas. Então, poxa, todas influenciam os gráficos, depende do par de moeda que você está operando. Então o Wanderson aqui, ó, na hora que ele encaixou aquilo que ele precisava, ele foi sozinho, ó. Professor Cadu, agradeço imensamente ao senhor pelos ensinamentos e digo mais, o que gastei em valor financeiro com o curso é irrisório. Tá vendo? Quando eu falo que é preço de pão com manteiga, ninguém acredita. Comparado ao conhecimento adquirido após a imersão da análise gráfica Hunter. Opero hoje em qualquer horário e vejo simplicidade nas entradas. 2-0 no trade de hoje. Além disso, sigo o gerenciamento que o senhor passou e me sinto confortável e sem ganância. Estou apenas surfando uma onda 3 de uma LTA para o sucesso futuro. Compreendeu? Tá aqui, ó. O aluno falando tecnicamente o que ele está fazendo, o aluno mostrando que não tem horário para ele fazer as suas entradas, porque ele consegue entender a complexidade do gráfico e transformar isso em simplicidade de entrada. Como ele consegue fazer isso? Porque ele sabe ler o gráfico, porque ele sabe interpretar o gráfico, ele sabe como marcar o melhor suporte e resistência, ele sabe como operar um suporte e resistência, ele sabe interpretar os canais, ele sabe ler os canais, ele sabe entender o contexto gráfico, ele sabe fazer uma leitura gráfica do gráfico. E aí, gente, é só alegria, é só alegria. Todo mundo é capaz de ser vitorioso no mercado, todo mundo é capaz, mas para isso exige o quê? Dedicação, estudos, aprimoramento, força de vontade, querer vencer. Tudo isso é um pacote.
que você exterioriza isso através dos seus resultados. Tá bom? Acho que falei demais por hoje, né? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha ótimos trades. Não vá embora após a aula. Deixa um like após a aula, deixa aquele comentário. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Aqui você tem todos os dias aqui aulas gratuitas onde eu dou super dicas que podem te ajudar no crescimento nesta modalidade de trade, tá bom? Te vejo então numa próxima aula, num próximo trade.